como é que vai ser o comportamento da educação e das novas tecnologias daqui para frente. Enquanto ele vem andando para cá, para o palco ali, ó, vamos bater palma, vocês vão ver que é um professor mesmo. Ele fez questão, ó, né? Ele fez questão de vir a caráter. Agora há pouco eu lembrava para ele que ele foi um dos fundadores como aluno da Universidade de Bolonha. Ele nasceu em Bolonha, né? A Universidade de Bolonha vai fazer 1000 anos, né? Então eu disse a ele exatamente isso. Caro Pier, é um prazer enorme recebê-lo no Sindicato dos Professores, e a plateia é sua, como sempre. Bom trabalho. Ok, obrigado. Buona giornata. Graças. Bom, boa tarde. Só no cursinho, eu já dei aula no fundamental, já dei aula no prézinho, já dei aula no colegial, dei aula em graduação, dei aula na pós-graduação da PUC durante 4 anos, num curso de formação de terapeutas familiares. Mas, digamos assim, a minha maior experiência é no cursinho, né? Já tive, até hoje, 100.400 alunos. 100.400 provas vivas de que o sistema educacional brasileiro tem problemas seríssimos. Porque se não tivesse, não teria cursinho. França, em Capricórnio, Aquário e Peixes, tem um nível de inteligência mais elevado que os outros 9 signos. Simples. Capricórnio, Aquário e Peixes. Dezembro, janeiro e fevereiro. Inverno, faz frio. Faz muito frio. E na França os pais saem menos de casa. E ficam mais tempo com o nenê. E só o fato do nenê ter tido mais assistência, mais estímulos, mais carinho, mais presença, faz com que ele se desenvolva intelectualmente mais que os outros. E uma característica tão precoce, tão absurdamente precoce, que as pessoas acham que é de nascença. Então, na realidade, quando nós nascemos folhas em branco. E podemos ser qualquer coisa. Ninguém nasce matemático, poeta ou músico. Nós nascemos tudo. E a vida vai tirando. Quando o certo seria que a vida fosse acrescente. Aqui na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o Arthur Clarke tinha uma frase que dizia... Eu assisti uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralalá. Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto, e o chamado QI normal é que você identificou ao longo da sua carreira. Por que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Estabelecer a autoridade e o prestígio do professor, isso é fundamental. E o estudo mostra exatamente isso. Ou o professor volta a ter autoridade, ou o professor volta a ter prestígio, ou o sistema educacional vai continuar sendo a porcaria que é. É simples. Levanta a mão quem se lembra de quando criança, ficar de pé quando o professor entrava na sala. Como dizia Osmar Santos, por que parou?
Parou por quê? O hábito que existe nos lares brasileiros, e você tem que falar com os pais dos teus alunos e com vocês mesmos, para acabar com essa maldita mania de deixar a televisão ligada o tempo todo. Porque a televisão ligada o tempo todo me permite o quê? Nesse momento está o Jô Soares tentando falar comigo. Eu dou as costas para ele e começo a conversar com você sobre um assunto completamente diferente. E nós dois estaríamos sendo extremamente mal educados se ele estivesse aqui em carne e osso. Mas como ele está numa TV, virou o quê? Um zum, zum, zum. O brasileiro se acostumou a ter um zum, zum, zum no fundo. É o zum, zum, zum o tempo todo. Onde quer que você vá, tem um televisor ligado. Zum, 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 zum. Outro dia eu fui fazer uma palestra na FIAP, auditório no 8º andar. Peguei o elevador. O que tinha dentro do elevador? Televisor. Com propaganda das Casas Bahia. Estudar para a prova. Por que as pessoas estudam para a prova? Porque as pessoas têm dentro do crânio uma coisa maravilhosa chamada cérebro, o melhor computador do mundo. Só que veio sem manual de instruções. E as pessoas não sabem usar. Para não ficar agora aqui com... Eu não vou querer dar uma aula de neuropedagogia para vocês. Então, para simplificar, eu vou fazer uma metáfora. Aprender é escrever no cérebro. Tudo bem? Aprender é escrever no... Tudo que estava em baixo relevo vai estar agora em alto relevo. Essa placa de concreto é levada para um gigantesco armazém chamado córtex e armazenada para sempre. Porque o concreto e a pedra, onde você escreveu no cerebelo, são igualmente duros. Só que no cerebelo ainda dá para escrever acordado. No concreto, você teve que dormir e deixar que essa rotina entrasse no lugar. Moral da história, é como no computador, quando você digita uma tecla qualquer, o código dessa tecla não vai para o HD, vai para a memória RAM. O que é a memória RAM? É um rascunho, é uma memória pequena e provisória, é a areia do computador. Ah, eu quero gravar para sempre, eu quero salvar. Então você copia para o HD. Ninguém escreve diretamente no HD. Primeiro você escreve no rascunho e depois é que você passa para o HD. Informática está produzindo, fora o fato de que, se tiver algum professor de português aqui, já deve ter ficado horrorizado com a ortografia, né? Por que a esmagadora maioria das placas que eu encontro na estrada tem essa indevida crase? Porque as obras são a 500 metros, não são a 500 metros, né? Por que tem isso? Porque de tanto ver escrito errado, as pessoas acham que é errado, que é o certo. Já tem no vestibular esse ano, já teve aluno esse ano que passou, que na redação de vestibular escreveu aqui com K. Isso anula uma redação. Tanto é que eu estava brigando com o aluno meu, eu falei, para de escrever feito um idiota, senão depois você vai fazer a redação escrevendo feito um idiota, com esse internetiqueza aí. Pô, professor, é para escrever mais rápido, é para abreviar. Eu falei, é para abreviar? Então, por favor, me explica que raio de abreviatura é. Escrever naum, que tem 4 letras, no lugar de não, que tem 3. Aí vira um outro. Professor, o que é abreviatura? Sabe quando você faz? Eu olhava e falei, muito bom, não conseguia parar. Não consegui parar. Gente, eu tenho 65 anos. Eu só tive essa sensação de, mas isso é muito bom, 3 vezes na vida. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as 3 grandes descobertas. Quer dizer, obviamente não na mesma idade, né? E não nessa ordem. Moral da história... Logo em seguida está comprando o número 2, número 3, número 4, número 5. A coleção ainda existe. Estou esperando chegar pelo correio número 1700 e pouco. Está muita coisa equivocada. Por exemplo, eu ouço sempre o governo federal falando em inclusão digital, inclusão digital, inclusão digital. Quem aqui está em escola pública já viu o que aconteceu com o laboratório de informática, né? Virou LAN house. Virou LAN house. Eles entram lá para entrar no MSN, para jogar videogame. Que raio de inclusão digital é essa? Nós temos que ter uma inclusão cultural. Inclusão digital não funciona, acho que só funciona em exame de próstata. Na realidade, nós temos que ter uma inclusão cultural, meu Deus do céu. Muito obrigado, espero ter sido útil. E, por favor, consultem a pesquisa que o sindicato fez, porque é uma coisa muito preocupante o que vai acontecer com a educação brasileira nos próximos 10 anos. Se continuar esse paternalismo, sabe? Vamos começar a fazer o quê? Distribuir diploma. Começa, dá o diploma de graça para o coitado, no final das contas, né? Então, ok. Tchau, gente. Muito obrigado, então.